Muito bem, continuando então aqui em Neemias capítulo 6, verso de número 3, Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, procuravam intentar mal contra a vida de Neemias. Então eles vão convidar Neemias para um juntamento nas aldeias do vale. Mas Neemias mandou-lhes mensageiro no verso 3, dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria eu enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Neemias está focado na obra que ele está fazendo. Às vezes aparecem certas coisas que são distrações para nos tirar o foco. Tem coisa que parece que não tem mal nenhum, mas são distrações e nos tiram o foco. Às vezes até coisas que tiram o foco de Deus. Nós temos que tomar cuidado com as distrações. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira respondi. Note que os inimigos querem tirar Neemias, Sambalat, Tobias e Gesem, eles não desistem, eles mandaram 4 vezes dizer a Neemias, e todas as 4 vezes Neemias respondeu da mesma forma. Verso 5, então Sambalat, da mesma maneira, pela 5ª vez, o camarada é insistente, esse Sambalat, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Agora enviou até com uma carta aberta, na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentarias revoltar-vos. Então eles estão dizendo que Neemias agora quer revoltar-se, pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis deles segundo essas palavras. Palavras mentirosas, não é? Palavras caluniadoras. Os inimigos são assim, quando eles não conseguem o seu intento, inventam calúnias, inventam mentiras, e que pusesse profetas para pregar de ti em Jerusalém, profetas para promovê-lo, não é? Dizendo: este é rei em Judá. Isso seria falsos profetas. Nós vemos Neemias logo no início que ele é muito fiel ao rei. E Neemias não tinha intenção nenhuma de se tornar rei. Não é? O cargo que ele recebeu do governador foi o próprio rei que tinha confiança nele e colocou o cargo. Então eles inventam essas mentiras para dizer que Neemias está se rebelando. Mentira, não é? Esse é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo suas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Eles inventam a calúnia para ver se Neemias vai ir a eles, porque eles queriam fazer o mal a Neemias. Porém, eu enviei a dizer-lhes. Note aqui como aparece na primeira pessoa. Parece que quem está escrevendo isso é o próprio Neemias, não é? Porém, eu enviei a dizer-lhes, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração o inventas. Mas sabe que as pessoas são inventoras de males. Tem muita gente que tem uma mente fértil para criar o mal, inventar o mal. Eu mesmo conheci uma pessoa que dizia assim: quando é verdade, as pessoas falam. Quando não é, as pessoas inventam. Não é? E é o que acontece aqui, ó. Neemias 6:8, de tudo que diz, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, era para pôr medo. As suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, Deus, esforça as minhas mãos. Aquilo que eles falavam, que não ia acontecer, as mãos iam largar a obra, era um caso para Neemias orar. Senhor, agora esforça as minhas mãos. Não é? Mesmo que as minhas mãos estão ficando fracas, esforça, Senhor, as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, não é? Neemias foi ter na casa de Semaías, olha só, no próprio, entre aqueles mesmos que Neemias entravam na casa, eles vão
planejar algo contra Neemias. Aqui nós vamos ver o que eles planejam contra Neemias, não é? No capítulo 6. Então vamos ver o que eles estão agora planejando contra Neemias. 6, verso 10. Semaías quer dizer ouvido pelo Senhor. Filho de Delaías quer dizer Jeová tirou. E Metabel quer dizer favorecido de Deus. Esse é o sentido desses nomes, não é? Então, continuando aqui, mas eu disse, olha só o que eles vão dizer. E entrando eu na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus. Olha só, vamos juntamente à casa de Deus. Neemias sabia que na casa de Deus só podia entrar os sacerdotes, o povo, o governador, o máximo que chegava era no pátio. E que na história do rei Uzias, que quis entrar para queimar incenso, acabou saindo com lepra sobre a testa. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-me, sim, de noite virão matar-te. Eles tentam intimidar a Neemias, e para que Neemias se esconda na casa de Deus. Olha, nós devemos nos esconder em Deus, mas cuidado, na casa de Deus ninguém deve se esconder, e ainda mais entrar sem autorização, não é? Virão matar-te. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? Eu sou homem, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? Neemias sabia que entrar no templo sem ser sacerdote, ele estaria violando. Esdras podia entrar no templo, mas não Neemias. E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. O que ele está dizendo? Nem para salvar a vida dele, ele entraria no templo. Ele quebraria o mandamento de Deus. Neemias mostra-se um caráter determinado, não é? Esse Semaías aí era um dos profetas contratado por Sambalate para assustar Neemias e levá-lo a esconder-se, não é? E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Não era Deus. Esse Semaías fala como se fosse Deus, como se fosse um profeta, mas não era Deus. Mas essa profecia falou contra mim. Que lição nós aprendemos aqui em Neemias 6:11. Tem gente que engole qualquer profecia, mas essa profecia falou contra mim. Aqui em Neemias 6:11 e 12, nos ensina a analisar as profecias, né? A Bíblia diz, julgai as profecias. Profeta não, o profeta deixa que Deus julga. Mas a profecia é um direito que a gente tem de julgar. Sem pecar, tem gente que acha que tem que crer na profecia e pronto. Não, nós podemos julgar as profecias. Olha só, como que Neemias julgou essa profecia? Como é que Neemias chegou à conclusão que essa profecia era contra ele? Simples, ninguém podia entrar na casa do Senhor, a não ser o sacerdote. Como é que a gente julga uma profecia? A gente julga de acordo com a palavra de Deus. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. Gente que não lê Bíblia, gente que não conhece Bíblia, engole qualquer profecia. Mas as pessoas que conhecem os princípios divinos da palavra de Deus, não engolem qualquer profecia, não é? Olha só, conheci que essa profecia falou contra mim. A profecia que fala contra a gente. Há profecias que vêm que não é o profeta, ou é a invenção, a imaginação do coração do profeta, não é Deus falando na boca do profeta. Porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Esse Tobias e Sambalate são terríveis, subornaram até o profeta. E para isso o subornaram para me atemorizar. Eles tentam pôr medo no homem de Deus, Neemias, e para que eu assim fizesse e pecasse, a profecia que nos leva a pecar, cuidado, para que tivesse alguma causa, a fim de me infamarem e assim me vituperarem.
Deus permite, alguém pode dizer, mas como é que Deus permite? Diz que Deus permite para testarmos, para testar a nossa fé, para ver se a gente realmente guarda a sua palavra. Está lá no livro Deuteronômio. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate. Então ele pede, lembra-se deles, Senhor, não deixa eles ficar impunes, conforme as suas obras. E também da profetisa Noadias. Noadias era a profetisa aí contratada para trazer isso. E dos mais profetas que procuraram atemorizar. Note que eles contrataram Semaías, a profetisa Noadias, para atemorizar Neemias. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Foi incrível isso, 52 dias, uma obra tão grande, tão maravilhosa, em 52 dias, Neemias acabou. E sucedeu que, ao fim, todos os nossos inimigos temeram, e todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram muito em seus próprios olhos. Temeram, porque ninguém esperava que essa obra se completasse tão rápido, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Interessante, né? Eles gastaram 52 dias. Se você pensar, 52 dias, o único dia que eles não trabalharam era o sábado. Mas do primeiro dia de semana ao sexto, trabalhavam. Só o sábado que eles não violaram o sábado, não é? Então, na verdade, eles gastaram 2 meses. Se nós adicionarmos a cada 7 dias, um sábado, nós vamos descobrir que exatamente os 8 dias que faltou para completar os 60 dias são 8 sábados, né? Que foram guardados, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Quer dizer, a glória foi a Deus. Os homens trabalharam, mas a glória é Deus. Nós podemos fazer a obra, mas a obra é sempre a glória de Deus. Que foi o nosso Deus que fizera essa obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Note que até os nobres estavam em contato com Tobias, não é? Lembra que os nobres não quiseram pôr o pescoço para trabalhar, mas para ficar por trás, por cartas, tentando corromper as coisas com Tobias, fizeram. Porque muitos em Judá se lhe juntaram, porque era genro de Secanias, não é? Secanias quer dizer habitação do Senhor, filho de Ará, e seu filho Joanã tomaram a filha de Messulão. Messulão quer dizer amigo, mas se não era muito amigo, filho de Berequias. Então eles estavam envolvidos, né, com Tobias, e por isso ia carta para lá, carta para cá. Era a família envolvida. Tem certas famílias que às vezes querem controlar as coisas de Deus, a igreja, não é? Cada igreja às vezes tem uma família que quer controlar. Também aqui parece que essas famílias tentavam controlar Neemias, não é? Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escreveu cartas para me atemorizar. Aí, escrevia cartas para atemorizar, né? Sempre querem atemorizar. O líder quer exercer uma certa liderança também. Escreviam cartas para me atemorizar. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram de Jerusalém. Neemias, como Esdras, como Crônicas, é livro que relata registros também. Não é apenas só Bíblia, mas é registro. Nós vamos ver vários nomes aqui nesse capítulo 7, que é um dos maiores do livro de Neemias. Tem 73 versos. Desses 73 versos, nós temos aí praticamente 60 versos de nomes. Nós vamos ver. Eu gosto de dar o sentido dos nomes para você.
Sucedeu mais, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos porteiros. Então foram colocados porteiros, guardiões das portas, e os cantores, aqueles que iriam louvar, e os levitas, foi tudo colocado. E eu nomeei Anani, meu irmão. Parece que Anani era irmão mesmo de Neemias. Aqui Anani é mencionado, Anani também é mencionado no primeiro capítulo, que veio, foi ele que deu a Neemias as notícias de como iam as coisas em Jerusalém. E ele agora nomeou Anani, seu irmão, que quer dizer gracioso, e Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. Muita gente pode pensar, ele pôs Anani porque era seu irmão, mas olha o que o testemunho, era homem fiel e temente a Deus. A qualidade para colocar alguém na obra não é porque é nosso parente, não é porque é nosso amigo ou porque é nosso familiar. A qualidade para se colocar alguém na obra é essa daqui, ó, fiel e temente a Deus mais do que muitos. A gente quer colocar os mais fiéis para trabalhar na casa de Deus. Tem gente que às vezes quer pregar, mas não é fiel nos cultos, não participa do culto, né? Tem que ser fiel, temente a Deus. O obreiro, antes de se envolver na obra, ele tem que ser participante. E disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Neemias não queria que abrisse as portas. Construiu os muros e mandou fechar as portas. Era muito inimigo. E enquanto assistirem ali, fechem as portas. E vós trancai-as. E ponha-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e cada um diante de sua casa. Neemias não só criou a cidade, fortificou, mandou que as portas ficassem cerradas da cidade. E era a cidade larga de espaço, grande, porém, pouco a pouco havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Agora que os muros estão postos, as casas vão começar a ser edificadas. Então, meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Outra coisa que nós vamos notar aqui, como Neemias relata. Então, meu Deus me pôs no coração. Não é? O líder, Deus fala com ele, coloca as coisas no coração. Muitas vezes tem pessoas que não entendem as decisões do líder, por que Deus colocou aquilo? Mas é Deus, o meu Deus me pôs no coração, que ajuntasse os nobres e magistrado e o povo para registrar a genealogia. Genealogia é importante. A Bíblia é um livro dos registros de Deus e das genealogias, porque Deus usa homens, usa pessoas. Então é registrada aqui as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro. E assim achei escrito nele. Os que vieram primeiro, até antes de Neemias. Talvez ele está relacionando os que vieram na primeira leva, com Zorobabel. Inclusive o nome de Zorobabel vai aparecer. Neemias quer lembrar a todos que de alguma forma contribuíram. Esses são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Então Nabucodonosor levou, mas eles voltaram. Claro, quem está voltando, talvez nem foram os mesmos que foram, a não ser os mais velhos, que ainda lembravam da cidade, mas sim também muitos mais novos que nem viram a cidade antes, os quais vieram com Zorobabel. Está vendo? Zorobabel é a primeira leva. Então, esses que vieram com Zorobabel, nós vamos notar aqui,
Zorobabel quer dizer semeado na Babilônia, e com Jesua quer dizer salvo. Neemias, esse Neemias não é o mesmo, não é? Neemias aqui é um outro Neemias anterior. Neemias, e nós já sabemos o sentido do nome de Neemias, Jeová conforta. Azarias, eles vieram com Zorobabel. Azarias quer dizer Jeová ajudou. Ananias, trovão do Senhor. Naamani significa misericordioso. Mardoqueu significa homem pequeno. Bilsã significa em calúnia. Misperete significa número. Bigvai nos meus corpos. Neum é conforto, que é a base ou a raiz do nome Neemias, Neum, não é, que é conforto. Baaná, em aflição, esse era o nome dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós. Parós significa pulga. 2.172. E os filhos de Cefatia, 372. Não é? Cefatia significa o Senhor julgou. E os filhos de Ará quer dizer viajante, 652. Os filhos de Paate Moabe significa cova de Moabe. Dos filhos de Jesu e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão significa eternidade, 1.254. Os filhos de Zatu, Zatu significa chefe da família dos gêmeos, 845. Os filhos de Zacai, chefe dos presentes, 770. O filho de Binui significa filhos que dormitam, 648. Os filhos de Bebai significa filhos que planejam, 628. Os filhos de Asgade, quer dizer, Gade é poderoso, 2.352. Os filhos de Adonicão, 667. O nome Adonicão significa o meu Senhor se levantou. Os filhos de Bigvai significa nos meus corpos, 2.077. Dos filhos de Adim, delicado, foram 655. Os filhos de Ater atado, e de Ezequias, Jeová é minha força, 98. Os filhos de Assum, que quer dizer rico, 328. Os filhos de Bessai, conquistador pela espada, é o sentido do nome Bessai, 324. Os filhos de Arife, que é coletor, 112. Os filhos de Gibeão, que significa cidade montanhosa, 95. Os homens de Belém, casa de pão, de Netofa, 188. Os homens de Anatote, que é resposta à oração. Como é bom ter um Anatote, né? Resposta à oração, 128. Os homens de Bet-Asmavet, Bet quer dizer casa, Asmavet, casa da morte. Essa não é uma boa casa para ir. 42. Os homens de Criat Jearim, cidade do bosque. Sefira é leoa, e Beerote são poços, não é? 743. Os homens de Ramá e Gebá,
quer dizer, Ramá quer dizer lugar alto, Gaba, ou Gebá, quer dizer montanha, o monte, 621. Os homens de Micmas quer dizer 122, não é? 122. Note que eles marcam duas coisas aqui importantes, os nomes e a quantidade. Diz que o nome escriba no original, que foi traduzido por escriba, que dá a ideia de escrever, era sofer, quer dizer contadores, eram homens que contavam. Então eles contavam não só o nome, mas também o número de pessoas. Verso de número 32, os homens de Betel, Betel significa casa de Deus, e Ai, ponte de ruínas, 123. Os homens douta Nebo significa, verso 33, os homens de Nebo significa profeta, 52. Os filhos do outro Elão, tinha 2 Elão, não é? Eternidade, que é o sentido do nome Elão, 1254. Os filhos de Arim, que significa dedicado, 320. Os filhos de Jericó, lugar de fragrância, 345. Os filhos de Lode quer dizer cansado de trabalhar. Adib, afiado, e Ono, vigoroso, 721. Os filhos de Senaá, quer dizer espinhoso, 3.930. Os sacerdotes dos filhos de Gedaías, que quer dizer Jeová conheceu, da casa de Jesua, que é salvo, 973. Os filhos de Imer, ele diz, 1052. Os filhos de Passur, que quer dizer liberdade, 1247. Os filhos de Arim, que quer dizer dedicado, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua, quer dizer salvo, e de Cadmiel, Deus é o primeiro. Esse é o sentido do nome Cadmiel. E dos filhos Rodeva, louvor de Jeová, 74. Os cantores dos filhos de Asaf, os cantores, que quer dizer ajuntador, 148. E os porteiros, os filhos de Salum, aqui dos porteiros, né? Salum quer dizer retribuição. Os descendentes de Ater, que quer dizer o que segura. Os filhos de Talmon quer dizer opressor. E dos filhos de Acube quer dizer traiçoeiro. Os filhos de Hatita quer dizer explorador do orvalho. E os descendentes de Sobai, os filhos de Sobai, 138. Vamos continuar. Os nitineus, quem são os nitineus? Quer dizer os do templo. Os filhos de Zia, o nome Zia significa seco. E os filhos de Hassufa, despojado. E os filhos de Tabaote, quer dizer anéis. Os filhos de Queros, tornozelo. Os filhos de Sia, partida. Os filhos de Padom, resgate. Os filhos de Lebana, lua branca. Os filhos de Hagabá, significa gafanhoto. Os filhos de Selamai, agradecimento. Os filhos de Anã, significa ele é misericordioso.
os filhos de Gidel, grande, os filhos de Gar, esconderijo, os filhos de Reaias, quer dizer o Senhor vê, os filhos de Rezim, quer dizer firme, os filhos de Necoda, distinguido, os filhos de Gazão, devorador, os filhos de Uzá, força, os filhos de Passeia, quer dizer manco, os filhos de Bessai, Bessai, meu caminhar, os filhos de Neumim, Neumim quer dizer habitações, os filhos de Nefishim, revigorador de especiarias, verso 53, os filhos de Baquebuque, Baquebuque quer dizer recipiente, os filhos de Racufa, Racufa quer dizer curvado, os filhos de Arur, inflamação, os filhos de Baslite, Baslite quer dizer pergunta, os filhos de Meida, nobre, os filhos de Achar, mudo, os filhos de Barcos, que é o filho cortou, os filhos de Cícera, ordem de batalha, e os filhos de Tamar, risada. Verso 56, os filhos de Nesseias, Nesseias quer dizer preeminente, os filhos de Ratifa, Ratifa quer dizer tomado, os filhos dos servos de Salomão, Salomão quer dizer paz, os filhos de Sotai, Sotai mutável, os filhos de Soferete, escrito, os filhos de Perida, que quer dizer grão, verso 58, os filhos de Jaala, Jaala quer dizer ascendente, os filhos de Darcon, Darcon quer dizer espalhador, os filhos de Gidel, quer dizer muito grande, os filhos de Cefatias, Cefatias quer dizer duvidoso, Cefatias o Senhor julgou, os filhos de Atil, Atil que é duvidoso, os filhos de Pokeret Hazebim, que significa aqui o extirpar, e os filhos de Amon, trabalhador hábil. Verso 60, todos os nitineus são os servidores do templo, e os descendentes dos servos de Salomão, 392. Essa lista aparece também no livro de Esdras, ela é quase repetida aqui no capítulo de número 7 de Neemias. Também é subiram de Tel-Melá. Tel-Melá, esse sentido de colina de sal, Tel-Melá, até Tel-Rachá, colina do surdo mudo. Querube, querube quer dizer bênção, e Abdom, poderoso. Imer, quer dizer ele tem dito, porém não puderam mostrar a casa de seus pais, a sua linhagem, se eram de Israel. Esses homens não puderam mostrar, Tel-Melá, Tel-Hazar, Querube. Vamos lá, os filhos de Delaias, Jeová tirou. Os filhos de Tobias, tá vendo? Tobias aparece aqui, Jeová é bom. Os filhos de Necoda, Necoda, esse Tobias não é o que está fazendo oposição lá a Neemias. Esse Tobias subiu com Zorobabel. Também não confunda os Tobias. Há mais de um Tobias na Bíblia, não é? Tobias significa Jeová é bom. Os filhos de Necoda, distinguido, 642. E os sacerdotes, filhos de Rabaias, né? Agora dos sacerdotes, Rabaias, os descendentes de Cós, os filhos de Cós, que são espinho, os filhos de Barzilai. Esse nome Barzilai, não é? Era da época lá do rei Davi, Barzilai, que recebeu a Davi, significa meu ferro, que tomara para a esposa uma das filhas de Barzilai, Gileadita, região montanhosa, né, que tomaram uma das suas filhas, Barzilai, Gileadita, se chamou o nome delas. Verso de número 64.
Esses buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos sacerdotes. Então, tudo aquilo que não achava genealogia era tirado do sacerdócio, não é? Para não ter, se foi considerado não é puro, a linhagem pura, às vezes usa a palavra imundo, não é? Para falta de pureza, então não podia exercer. E o Tirsata, aqui no verso 65, Tirsata quer dizer governador. E o Tirsata lhes diz que não comesse das coisas sagradas, isso é, o governador, até que se aprestasse um sacerdote com Urim e Tumim, esses dois objetos que eram usados para consultar o Senhor. Urim significa luzes, Tumim, perfeição. Verso 66, toda essa congregação junta foi de 360. Afora os seus servos e as suas servas. Esses foram 7.337. Note que se nós pegarmos 42.300, somarmos 7.300, nós vamos ter 50.600 pessoas, né? E tinham 245 cantores e cantoras, cantores que apresentavam louvor na casa de Deus. Os seus cavalos eram 736 e os seus mulos 245. Os cavalos 700 mais 240 de mulos, nós estamos falando de 1.000 animais, não é? Camelos 435, jumentos 6.750, era muito jumento ali, todo mundo montado, né, nos seus jumentos. Os mais nobres vinham montados no jumento. Camelo e jumento era usado para atravessar o deserto. Em uma parte da cabeça dos pais, deram para a obra o Tirsata. O Tirsata é o governador. Deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos. Não é isso? Que ele deu 1.000 daricos. Algumas traduções diz 1.000 dracmas. Lembra da dracma perdida? É o darico aqui. 1.000 dracmas, não é? Em ouro, ele deu em ouro 1.000 dracmas, 50 bacias. Essas bacias eram usadas no momento dos sacrifícios. E 530 vestes sacerdotais. E alguns mais, os cabeças dos pais, deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos, ou dracmas, e em prata 2.200 arratéis. Esse 2.200 arratéis, também arratéis pode ser traduzido como minas de prata. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 daricos, ou 20.000 dracmas, em prata 2.000 arratéis, que são chamados de minas, e 67 vestes sacerdotais, 67 vestes. E habitaram os sacerdotes, e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os nitineus, que são os servidores do templo, e todo Israel nas suas cidades. Interessante essa lista, detalhes da turma que veio com Zorobabel. A lista, ela também é semelhante lá no livro de Esdras, no capítulo de número 2. E aqui a lista repete em Neemias capítulo 7. Neemias diz que sentiu no coração em contar essas genealogias. Com isso, nós concluímos o capítulo 7. Já passamos mais da metade do livro de Neemias. Falta apenas 6 capítulos para completar os 13 capítulos de Neemias. Volte então para assistir os outros 3 programas, capítulos 8 e 9, 11, o 10 e 11, e o 12 e o 13. Que Deus te abençoe,
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Ajude a divulgar o nosso canal, coloque aí o sinal do joinha. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Um comentário tipo videoteca. Deus te abençoe. Volte para Neemias 8.